Silvio Santos vem aí, olê, olê, olá. Silvio Santos vem aí, olê, olê, olá. Olá, meus amigos e minhas amigas. É com grande tristeza que eu gravo esse vídeo. Porém, apesar dessa tristeza, eu não posso deixar de mencionar que a pessoa da qual eu falarei é uma expressão de alegria nesse cenário brasileiro. Portanto, apesar da dor, vou gravar esse vídeo com um sorriso. Vou gravar esse vídeo com alegria. Vou esquecer a minha dor, mas vou lembrar dos momentos alegres desse grande comunicador que é o Silvio Santos. Nesse último sábado, 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, Silvio Santos nos deixa. Mas, como eu disse, devemos lembrar de toda a sua trajetória com alegria, do seu exemplo, apesar de que, ultimamente, a turminha do cancelamento tem tentado cancelá-lo. Mas enfim, não podemos esquecer que Silvio Santos, durante o seu percurso, durante a sua trajetória histórica, foi a alegria de muitas famílias brasileiras, e muitas dessas pessoas que o criticam hoje fizeram parte dessa alegria e até o aplaudia. Mas agora ficam nessa modinha de criticar, etc. E não se lembram de que fizeram parte, que também coadunaram com todas as coisas que o Silvio Santos representou. E simplesmente parecem se esquecer dos seus erros e resolvem apontar os erros desse grande apresentador. Mas eu acho que eu me delonguei nessa coisa de erro, porque o vídeo de hoje não tem objetivo nenhum de ficar apontando erros, mas de comemorar as alegrias desse ícone, dessa figura histórica representada na capa dessa revista. E por falar em revista, é justamente a resenha dessa revista que eu farei no vídeo de hoje, como uma forma de homenagem a Silvio Santos. A revista que eu tenho em mãos é uma publicação da editora Avec. É um quadrinho escrito por Rubem Francisco Luchetti, o Papa da Pulp Fiction, e ilustrada por Sérgio M. Lima. A publicação que eu tenho em mãos, ela foi publicada em 2017 e tem o selo, gente, hoje a minha língua está numa espécie de trava, e tem o selo Memórias dos Quadrinhos Brasileiros, ou seja, foi uma revista que tinha como objetivo resgatar a memória de revistas em quadrinhos antigas e falar dos grandes personagens da nossa história. E, portanto, aqui temos o Silvio Santos. A revista que eu tenho em mãos, ela foi publicada originalmente em 1969 e com a capa que eu vou lhe mostrar aqui. Aliás, diga-se de passagem, eu gostei mais dessa capa, que é a versão histórica. Penso eu que eles poderiam ter aproveitado essa capa e ter feito uma edição especial. Mas, sob a capa, eles quiseram fazer uma capa nova. Porém, todavia, contudo, mantiveram as ilustrações originais, que foram feitas em preto e branco. Vou mostrar para vocês aqui as ilustrações originais. E o Silvio Santos nem parece o Silvio Santos, diga-se de passagem. Mas alguns quadrinhos sim. Olha aqui o Silvio Santos um pouquinho mais velho, parece. E assim, a revista ela vai seguindo com esses traços. Apesar de ser em preto e branco, gostei dos traços.
acredito que são traços bonitos, são traços atrativos. Mas vamos falar a respeito da história dessa revista e, sobretudo, do grande apresentador. Bem, o início dessa revista, nós vamos ter a origem desta biografia. O próprio autor, Rubem Francisco Luchetti, que nós vemos aqui na foto conversando com Silvio Santos, nos apresenta a origem. E esse texto é datado do dia 31 de outubro de 2016. Então lembro, a revista foi republicada em 2017, mas o texto é de 2016. Aqui Rubens Francisco Luchetti, ele vai nos contar o seguinte: um amigo dele, dono de uma editora, estava com as suas revistas, com a sua editora indo à falência. Então pediu ajuda a Rubem Francisco Luchetti. Perdão. Rubens Francisco Luchetti teve a ideia de fazer algumas revistas voltadas ao público masculino, mas notou que na televisão havia um quadro do Silvio Santos que estava fazendo grande sucesso. Histórias que o povo contava. Então ele resolveu fazer o seguinte: entrar em contato com o próprio Silvio Santos e pedir autorização para fazer essa revista. Fazer a revista Histórias que o Povo Contava. Ou melhor, Histórias que o Povo Conta. E aqui, ó, vou mostrar para vocês a capa da primeira edição, Histórias que o Povo Conta. Então ele foi lá conversar com o Silvio Santos, falar a respeito disso. O programa era o seguinte: Silvio Santos apresentava as histórias que o povo conta, o povo mandava cartas e ele narrava essas histórias. E o programa estava fazendo sucesso. Só que na versão do Francisco Rubens Luchetti, ou Rubem Francisco Luchetti, melhor dizendo, a proposta seria: vamos colocar o Silvio Santos ali desenhado, mas o próprio Rubem Francisco Luchetti, ele iria inventar essas histórias e aí o Silvio Santos narraria. Isso seria do quadrinho. Na conversa com o Silvio Santos aceitou de boa, gostou da ideia, mas aí o Rubem Francisco Luchetti, acompanhado do dono da editora, fez algo audacioso. Propôs ao Silvio a ideia de fazer uma biografia do grande apresentador. O dono da revista disse que ficou corado, envergonhado. E o próprio Rubem Francisco Luchetti também ficou envergonhado, ficou com medo. Mas Silvio Santos, de boa, aceitou. Depois disso, o dono da própria revista parabenizou ao Luchetti pela audácia. E a partir daí, Rubens Francisco Luchetti passou a entrevistar semanalmente Silvio Santos para poder compor o roteiro e ser publicado o mais rápido possível. O que aqui tenho em mãos. As entrevistas com Silvio Santos não duravam mais de 10 minutos. Luchetti ia ao encontro do Silvio Santos na rádio, ficava ali numa salinha, Silvio Santos cronometrava 10 minutos, falava da sua vida e foram feitas 5 ou 6 reuniões. Luchetti, ele deixa claro o seguinte, que depois das 5 reuniões, Silvio Santos disse: a partir de agora você tem autorização para escrever o que quiser sobre mim, e tudo que você escrever será a minha biografia. Ou seja, o Silvio Santos estava dando autorização
para inventar a sua vida. Mas o Luquete, ele meio que se negou a fazer isto. E ele montou um roteiro a partir somente daquilo que o Silvio Santos lhe contou. E não foi nada mais além do que isso. Só que, para ter agilidade, cada entrevista, o Luquete já escrevia uma parte do roteiro, já entregava para o ilustrador, que é o Sérgio M. Lima, e já se faziam os desenhos. Então, assim, acabaram-se as conversas, os quadrinhos aqui presentes já estavam prontos. Então, como tinha um acordo, Histórias que o Povo Conta foi publicado antes e depois essa revista foi publicada depois, mas em 1969, com pouco tempo de diferença. E assim surgiu essa biografia fantástica. Então devemos lembrar que todos os registros aqui têm como data máxima 1969. Então não é uma biografia que acompanhou depois disso. Mas aqui mostra a infância, a adolescência e a vida adulta de maneira resumida. O que eu percebo, em primeiro lugar, é que me parece que o Luquete não tinha conhecimento do nome verdadeiro do Silvio Santos, Senor Abravanel. Ou se tinha, há algo que o impediu de colocar o nome verdadeiro, pois aqui, desde a infância, só aparece o nome Silvio Santos. Então nós vemos o pai do Silvio, a mãe, a professora chamando o rapaz e também os colegas de infância chamando o rapaz de Silvio Santos. Então isso eu estranhei um pouquinho, porque o nome verdadeiro do Silvio, todo mundo sabe, é Senor Abravanel. Nós vamos percebendo que o nascimento do Silvio Santos, ele foi acontecido em um momento de grande alegria. As pessoas da época, elas tinham a concepção que nascer em dezembro era sim algo maravilhoso. E a família estava aguardando. Silvio Santos nasceu em 1935. E aqui, ó, na ilustração, nós temos a frase de uma mulher: eu adoraria ter um filho nesse mês. Dona Rebeca pode se considerar uma mulher felizarda. Silvio Santos nasceu 12 de dezembro de 1935, 12 dias antes do nascimento de Jesus. Então a família estava muito feliz. Foi assim um dos melhores natais da família. Abravanel. Lembrando que o nome Abravanel não aparece aqui. E a partir daí nós vemos o nascimento do Silvio Santos. Algumas cenas são intercaladas com os momentos atuais da época, ou seja, tinha lá a infância, a adolescência e a mocidade do Silvio Santos, intercalado com fatos lá da década de 1960, que é o período que o Silvio Santos estava bombando, fazendo sucesso. Então tem essa ida e volta no tempo durante o roteiro desse quadrinho. E aí nós vamos percebendo como é que o Silvio Santos ele se tornou essa figura carismática, como que ele foi moldando seu caráter, como é que ele se tornou um grande apresentador. Desde o início nós percebemos que o Silvio Santos era uma criança destacada. Na escola tinha boas notas. E até um dia a professora o elogiou e falou: você deve ter estudado enquanto seus colegas estavam brincando. E Silvio Santos humildemente respondeu: não, eu não fiquei estudando. Apenas prestei atenção enquanto a senhora explicava. E não estudou nada, eu estava jogando bola. O que já demonstra, assim, uma certa audácia em relação à professora, a figura de autoridade, mas também mostra sinceridade e mostra sinal de inteligência. Então ele era um menino destacado nos estudos, admirado pelos seus colegas, um garoto de boa convivência. Ao terminar
a sua primeira fase aí do ensino escolar, né? Havia uma espécie de recepção de diploma. Silvio Santos resolve estudar e trabalhar porque ele queria ajudar nos gastos da família. Então, desde novo, um homem, uma pessoa, uma figura trabalhadora. Silvio Santos começou a trabalhar como camelô. A mãe dele não gostou muito da ideia, mas acho que ela aprovou porque precisava. E Silvio Santos já começou vendendo carteira para colocar o título de eleitor, com o objetivo de incentivar as pessoas a votarem, a mostrar, a demonstrar, melhor dizendo, a importância da consciência política. Até um homem veio questionar: mas por que você está vendendo esse objeto? Você tem talento para vender coisas melhores. E ele fala disso, da importância do voto para a formação do país. Depois disso, o que acontece? As eleições acabam e Silvio Santos, acompanhando tendências do mercado, vendo que não ia conseguir mais vender a carteira aí para envolver os títulos de eleitores, começou a ver uma caneta da época que estava vendendo bastante. Silvio Santos passa a vender suas canetas também. E assim, simpático, sempre com um sorriso no rosto, chamava a atenção do povo. Então o povo sentia-se alegre em comprar os produtos do Silvio Santos porque ele já era uma pessoa de uma atmosfera alegre, uma pessoa que atraía a todos por meio do sorriso. Só que nem tudo são flores. Havia perseguições aos camelôs e Silvio Santos também sofreu essa perseguição. Porém, os seus clientes o defendiam e faziam de tudo para que a polícia não confiscasse as suas mercadorias. Então Silvio Santos ele conseguia, apesar da repressão, não poderia continuar vendendo, mas ele continuava com os seus produtos. Então ele dava um tempo e voltava a vender. Até que surgiu um tal de Renato Meira Lima, que era o secretário de segurança da prefeitura. Silvio Santos foi alertado a respeito desse secretário de segurança, porque ele era conhecido como repressor dos camelôs. Mas ele não desanimou, tinha claro os seus cuidados, mas sempre vendendo seus produtos com um sorriso, até que aparece um senhor desconhecido para conversar com ele. E, pasmem, quem foi essa pessoa? O próprio Renato Meira Lima. E ele já conhecia o Silvio Santos de fama, dizendo que o jovem estava lhe dando muito trabalho. Mas no lugar de repreender, apesar, houve uma repreensãozinha, mas uma repreensão leve, porque ele fez a coisa de uma maneira amigável. Aconselhou ao Silvio que, no lugar de estar vendendo mercadorias como camelô, explicou-lhe ao jovem que aquilo não era futuro. E percebendo a simpatia, a voz do rapaz, entregou um cartão de apresentação ao Silvio, mandando que ele fosse a uma rádio e dissesse que era amigo do Renato Meira Lima e que ele se apresentasse como possível candidato a ser locutor. Silvio Santos foi lá e fez, seguiu o conselho do Renato Meira Lima. Ou seja, o Renato já foi importante aí em fazer com que Silvio Santos começasse a sua carreira artística. E ali o Silvio Santos começou a trabalhar como locutor de rádio. Mas ele não largou totalmente o serviço de camelô. Então ele ficava camelô, locutor de rádio, e depois ele foi empreendendo novos negócios, como por exemplo, foi dono de bar. Só que antes, um detalhe importante que eu me esqueci de falar. Num dos momentos de repreensão, Silvio Santos conheceu um circo que estava sendo montado ali perto da sua casa, na sua região.
E com esse circo, ele viu um treinador de leões e conversou com esse treinador de leões e ficou admirado com a coragem desse treinador. E esse treinador falou o seguinte: olha, meu rapaz, público e leão são a mesma coisa. Se você tiver medo, ambos te engolem. E esse conselho mexeu com o Silvio Santos. Então aí ele passou a exercer muito mais a sua confiança. Ele já era uma pessoa confiante, mas ele passou a exercer com mais propriedade essa coragem. E aí o cara deslanchou graças ao conselho de um treinador de leões. E aí ele passou também, mais anos mais tarde, a partir desse conselho, a ter um programa de auditório. E naquela época, os apresentadores não duravam muito com programas de auditório porque o público era bastante indisciplinado. E, entre aspas, Silvio Santos, assim como o treinador domava os leões, passou a domar o seu público, a sua plateia, passou a domar o seu auditório. E o auditório do Silvio Santos era conhecido como o auditório mais disciplinado da época. E aí a coisa foi indo. Silvio Santos apresentando. Ele entrou num projeto de caravana, ou seja, apresentar shows para as pessoas, tendo como parte, ou melhor, fazendo parte de uma equipe comandada por Manuel da Nóbrega, que tinha como grande ator Ronald Golias. Já ouviram falar do Golias? Ronald Golias? Pois é, fazia parte. E Silvio Santos trabalhava como ator, fazia lá um programa, o Golias fazia uma parte humorística. E aí, diversos shows nessa caravana. Ah, e também não podemos esquecer o seguinte, na fase do rádio, Silvio Santos, ele costumava viajar de barca. Então ele acreditava que ele pedia 30 minutos naquela coisa entediante na barca, sem fazer nada. Sabe o que o Silvio Santos fez? Ele criou um programa de rádio interno dentro da barca. Então, enquanto as pessoas estavam ali, naquele tédio, Silvio Santos sacou que seria legal fazer esse programa. Pediu autorização lá aos responsáveis e fez. E aí ganhava dinheiro fazendo propagandas, fazendo animação. Era uma rádio interna. Ou seja, Silvio Santos sempre teve um espírito empreendedor. E quando ele começou na televisão, os seus programas ocupavam sempre segundo ou terceiro lugar de audiência. E assim acaba-se essa história, acaba-se essa resenha. Desculpe-me, dei spoiler mesmo, mas, puxa vida, eu acho que essa biografia, o spoiler, ele não atrapalha, porque é isso, é descobrir, é falar, é refletir, é justamente elogiar esse grande comunicador que deixou um legado. Me preocupa muito agora os rumos do SBT. Eu lembro que, puxa, nasci na década de 70, vivi a minha infância na década de 70/80. Eu, infelizmente, não assistia aos programas do Silvio Santos, porque era muito complicado, porque naquela época a televisão pegava se tinha uma boa antena, e era aquela coisa, virava a antena para um lado, pegava determinados canais, virava a antena para outro lado, pegava outros, e mamãe e papai davam preferência à Rede Globo, né? Todo mundo voltado aqui na região para a Rede Globo. Poderiam ter colocado duas antenas. Depois, anos mais tarde, surgiu a ideia de ter uma antena voltada para o lado da Rede Globo, outra para o lado do SBT. Vi poucos programas do Silvio Santos na Record, porque a Record pegava, mas pegava muito mal. Então, meus pais meio que, ai, não fica assistindo a Record porque vai prejudicar a sua vista, lá, sabe? Porque
Era a televisão chuviscada. Hoje nós temos uma maravilha. Você não encontra mais canais chuviscados. Todas as imagens assim são bem nítidas. Mas quem viveu na minha época sabe o que é ter uma imagem chuviscada. Então, não podia assistir muito. Mas eu me lembro que família de papai e mamãe que moravam em Cubatão e outras áreas aí da cidade de Santos, só focadas no Silvio Santos. Então, quando eu ia visitá-los, era a tarde inteira assistindo ao Silvio Santos. Aí eu conhecia, mas a gente não vivia todos os domingos visitando. Então, aqui em casa, infelizmente, na Globo. Mas depois, na minha idade adulta, eu fiz amizade com um amigo e eu passei a frequentar a casa desse amigo. E ele tinha assim uma família um pouquinho chique, que morava em frente à praia e tinha um apartamento muito grande. Uma sala enorme em formato de L, e essa sala em formato de L tinha uma parte que era a sala da TV e uma sala de jantar. Lembro que almoçava com essa família e depois ficava eu e meu amigo conversando na sala de jantar. E aí nós observávamos as senhoras assistindo ao programa do Silvio Santos. Momentos bons, boas recordações, alegrias. E assim foi. E não vou chorar, não vou fazer cara de tristeza, só apenas vou sorrir. Agora, Silvio Santos deve estar sendo recebido, ou melhor, já foi recebido lá nos céus, e fico imaginando os anjos olhando para o Silvio Santos e cantando: Silvio Santos, vem aí, olê, olê, olá. Silvio Santos, vem aí, olê, olê, olá. E pessoas como Hebe Camargo, Desi Gonçalves, o Ronald Golias e outros artistas, a turma do Chaves aí, todas felizes com a entrada do Silvio Santos. Para vocês que gostaram dessa resenha, que têm o interesse de comprar essa revista, na descrição desse vídeo tem o link de compra. Utilizando esse link, vocês vão comprar esse belo exemplar que tem os quadrinhos originais e também o depoimento do Luquete. Falei algumas coisas a respeito desse depoimento, mas eu diria para vocês que esse depoimento ele é muito mais rico. Então vale a pena ler a fala aí do nosso Luquete, o Papa da Pulp Fiction. Enfim, vocês vão se deliciar. Comprem, porque eu acho também que essa revista merece, porque ela tem o registro de uma das grandes figuras do nosso Brasil. Então é importante a gente resgatar essa história. Geralmente nós pensamos em história e pensamos em política. Falamos de presidentes, governadores, enfim, as figuras do governo. Mas também não podemos esquecer que a história também se faz por meio da televisão, dos programas de entretenimento. E aqui você tem uma edição histórica. Então, aproveite, compre esse exemplar, leiam, e vocês vão ver que a vida do Silvio Santos não é apenas uma vida que vai lhes trazer um entretenimento. Vai trazer entretenimento, vai trazer alegria, mas também vai trazer dicas de desenvolvimento pessoal. Ao analisar a personalidade do Silvio Santos e o seu sucesso, vocês terão dicas de como crescer na vida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!